Será que aconteceu com a Kelly? Pessoal, bom dia. Nós estamos hoje aqui com a professora Fabiane Frantes e a professora Kelly Malmegrin, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre conceitos básicos de imunologia. Então, assim, a gente já sabe que os vírus, por exemplo, são invisíveis, mas eles fazem eles podem reagir com o nosso corpo em muitas formas diferentes. Então, hoje a gente vai falar sobre como o nosso corpo tem estratégias diferentes de defesa contra os micro-organismos invasores. Então, agora eu passo a palavra para a professora Fabiane começar a apresentação dela. Bom dia, pessoal. É um prazer estar de novo aqui com vocês, né, para falar um pouquinho mais hoje, concentrando mais sobre os mecanismos da resposta imune, do sistema imunológico, e vocês vão entender um pouco mais também, né, como funcionam as vacinas que nós tomamos, né, de forma geral. E também a resposta, claro, como a professora Carol acabou de falar, contra todos os micro-organismos que nós entramos em contato. Então, eu vou começar aqui a apresentar para vocês. Vamos lá. Então, hoje eu vou falar aqui um pouquinho da introdução aos conceitos da resposta imune. Nós vamos dividir essa live, tá, entre mim e a professora Kelly. E daí, no final, a gente vai abrir as perguntas. Então, eu peço que vocês vão anotando, ao longo aí da minha fala e da fala da professora Kelly, as perguntas de vocês, que no final a gente vai ter, né, um tempinho aí para conversar. Então, vamos lá. Antes de falar em resposta imunológica, a gente tem que dar essa introdução um pouquinho sobre os micro-organismos. Então, como vocês sabem, né, vocês estudam na escola, vocês conversam, né, com as pessoas, com a família, nós estamos constantemente em contato com micro-organismos. Esses micro-organismos, eles estão distribuídos em todos os lugares que o humano coabita, né? Então, eles estão presentes no ar que a gente respira, na terra, na água que a gente bebe, na água dos oceanos, dos rios, em todos os alimentos, né? E só para vocês terem uma ideia, no corpo humano, a gente tem cerca de 1 trilhão de células, nossas próprias células. Mas, dentro do nosso corpo, coabitando o nosso corpo, né, nós temos mais de 100 trilhões de micróbios. Então, se a gente fosse pesar o nosso corpo, né, então, nós temos muito mais micro-organismos, que a gente chama de microbiota, do que as nossas próprias células, em quantidade, em número. Mas, será que todos esses micro-organismos são perigosos, são ruins para o nosso corpo, para o meio ambiente? Não, né? Alguns deles podem sim causar doenças, como é o caso que a gente está vivenciando aí, né? Uma pandemia de proporções, né, inimagináveis. E então, assim, vários micro-organismos causam doença ao nosso corpo, ao corpo dos animais, doenças em plantas, inclusive, né? E, por exemplo, aqui, né, micro-organismos que estão presentes no ar que a gente, nas gotículas que a gente expele quando a gente tosse, espirra ou até mesmo fala, né? E outros micro-organismos também que causam doenças, que estão presentes em outros tecidos, outros órgãos do nosso corpo, né? Então a gente pode ter micro-organismos causando doença em qualquer órgão do nosso corpo. Os mais comuns são naqueles locais que a gente mais entra em contato com o microambiente, com o meio ambiente, desculpa, que são, né, nas vias aéreas, no intestino e na pele, que são as barreiras, né, de contato nosso com o meio ambiente. E daí vem esse conceito, né, do patogênico. Então, o que é um micro-organismo patogênico? Pato vem de doença, do grego, e geno é origem. Então, é todo aquele micro-organismo que origina doença, que gera doença no indivíduo, né, ou numa planta, né, ou em um ser vivo, tá?
Então, os micro-organismos patogênicos, eles são divididos em diversas classes, né? Vocês já conhecem muitas delas, a gente fala bastante no nosso dia a dia sobre essas doenças. Então, elas podem ser geradas por bactérias, por exemplo, a tuberculose, que gera uma pneumonia, o tétano, que é gerado, induzido por uma toxina liberada de bactérias, a diarreia, que é muitas vezes induzida pela presença da salmonela, né, que vem da nossa alimentação, da água que a gente bebe, né, ou qualquer outro patógeno, outras bactérias, né. Temos os vírus, né, que vocês estão bem familiarizados com os vírus. Então, a gente tem o vírus da gripe, da dengue, que todo mundo conhece, e esse ano, né, a partir de 2019, nós passamos a conhecer um pouco mais sobre essa família aqui de vírus, né, que são os coronavírus. E, né, o Covid-19 é o vírus que é responsável pela pandemia que nós estamos vivendo. E temos também protozoários, fungos, né, que não está aqui nessa figura, que são também micro-organismos, algumas vezes até organismos que a gente consegue enxergar, né, que não são tão micro, mas são patógenos, são patogênicos. Né? Então, muitas vezes a gente vê um fungo, um bolor, né, aos olhos, nu, né, e não precisa de microscópio para isso, então eles não são todos eles micro-organismos, né, mas aqueles que causam doenças são sempre chamados de patogênicos ou patógenos. Então, vocês vão ver a gente falando aqui nas lives, né, sobre patógenos, então vocês sempre saibam que patógenos são aqueles organismos que causam doenças, tá? Então, ó, se existem tantos micro-organismos em todos os lugares que a gente entra em contato, né, eu falei que a gente tem mais micro-organismos no nosso corpo do que o número de células do nosso próprio corpo. Por que será que nem sempre nós ficamos doentes? Né? O que acontece, o que o nosso organismo tem, né, o que os seres vivos têm que protegem a gente de ficar sempre doente? Tá certo, a gente fica, né, às vezes a gente pega uma gripe, às vezes a gente pega dengue, pode, né, ter uma diarreia. Mas por que não é toda vez que eu como uma comida, se essas comidas podem estar contaminadas, por que não é sempre que eu fico doente? Né? Porque nós temos no nosso corpo o sistema imunológico. O sistema imunológico, ele é basicamente o nosso sistema de proteção e manutenção de homeostasia. Então, não sei se vocês já ouviram essa palavra grandona, né? Homeostasia. Isso é a capacidade do nosso corpo de sempre estar em equilíbrio, tá? Então, se tem um corpo estranho, um patógeno que entra, né, que invade o nosso corpo, o sistema imune é responsável por retomar a homeostasia, né? Retomar a saúde, retomar ao estado natural do nosso corpo. E o sistema imune, ele é composto, né, por diversos elementos, células e órgãos que compõem em conjunto o sistema imune, ou o sistema de defesa do nosso corpo, tá? Inicialmente, a gente consegue identificar aí um importante componente do sistema imune, que são as barreiras naturais. Esse componente, ele como já diz, né, natural, então, todas as pessoas têm, todas as pessoas são muito dependentes dessa barreira natural, porque é isso que impede, né, que faz o escudo de proteção do meio ambiente com o nosso corpo. Então, não é à toa que a nossa pele tem pelos, a gente tem suor, tem glândulas sebáceas, tudo isso funcionam como barreiras naturais para impedir que os micro-organismos, que os patógenos, habitem o nosso corpo. E sempre que tem uma quebra dessas barreiras, né, então, por exemplo, se tem um corte, ou, né, se o olho não está bem lubrificado com a lágrima, que é esse exemplo, então, ou se a boca, né, tem algum corte na boca, ou se, por algum motivo, né, você não tiver com a higiene correta aqui no local, então você abre espaço dessas barreiras para a entrada de patógenos no seu organismo. Bom, uma vez que esse patógeno invade, uma vez que esse patógeno invade qualquer uma dessas barreiras, quebra qualquer uma dessas barreiras, né, podem ser físicas, como os pelos, a pele em si, ou químicas, como a lágrima, a saliva, o patógeno adentra o nosso corpo, e lá, né, assim, a segunda linha de defesa serão as células do sistema imune. Então, as células do sistema imune, elas são todas geradas aqui na medula óssea, né, a medula óssea está
está presente em ossos largos e longos, então no fêmur, na bacia, a gente tem a produção no centro desses órgãos, desses ossos largos e longos, existe a produção de células da imunidade, todas elas. Os linfócitos T, que depois, mais para frente, vocês vão ouvir falar um pouquinho mais, eles terminam de amadurecer lá no timo, que é onde eles vão se tornar linfócitos capazes de combater os patógenos, tá? E todas as outras células são geradas aqui na medula óssea. E são distribuídas para todo o corpo através da circulação sanguínea, aqui em vermelhinho, e da circulação linfática, aqui em azulzinho. Nós temos por todo o nosso corpo esses nódulos aqui, ó, que são os linfonodos, ou gânglios linfáticos. Aqui nos linfonodos é onde as células ficam lá concentradas esperando, né, qualquer programação, qualquer necessidade de defesa do nosso corpo. E o baço também é um tipo de órgão linfóide, né? Então a gente chama, né, os linfonodos, o baço, a medula óssea de órgãos linfóides, porque linfa, né, esse aqui é o sistema linfático, então eles são órgãos linfóides. O baço também é um reservatório de células aí do sistema imune. Então, essas células, elas ficam rodando o nosso corpo o tempo inteiro, através da linfa e do sangue, tá? Quando a gente tira o sangue da pessoa, vocês já foram no laboratório fazer hemograma, por exemplo. Às vezes está doente, não sei o que lá, vai no médico, o médico fala, tem que fazer um hemograma para ver o que você tem, para a gente começar a pesquisar qual é a sua doença, né? E daí, as células do sangue, elas, além das hemácias, né, que vocês já conhecem, que são as células que dão a cor vermelha para o nosso sangue, nós temos também os glóbulos brancos, que são conhecidos como leucócitos. Os leucócitos são as células que circulam no nosso sangue do sistema imunológico. Então, tem uma população bem diversa, bem diversificada de células, né? Cada uma das células vai ter uma função diferente no corpo das pessoas. Então, se a gente imaginar aqui, ó, só um exemplo para vocês de como essas células, elas se coordenam, como se fosse um grande exército, né, que está lá de olho, né, para entender se no nosso corpo tem algum perigo ou não, né? Então, vamos supor que isso aqui seja um tecido, uma pele, né? Aqui a parte branquinha, a pele, e aqui a parte laranjinha, aqui, ó, vermelhinha, os vasos sanguíneos que estão ali circulando na nossa pele, tá? Dentro dos vasos sanguíneos, então, a gente tem as hemácias e as células imunes. E o líquido, a parte líquida aqui, ó, que é representada por essa parte amarelinha, é o plasma, que é o que dá, né, a textura, né, a consistência líquida do sangue. E é lá no plasma também que estão presentes, por exemplo, os anticorpos, que a gente tanto fala. Então, se a gente conseguir separar o sangue, a gente conseguiria detectar os anticorpos lá no plasma. Tá? Então, tá tudo aqui circulando, tudo junto, né? E algumas células, claro, estão ali nos outros tecidos, né? Como, por exemplo, na pele, no intestino, no pulmão, né? E tem também as terminações nervosas. Então, os neurônios, né? Quando um micro-organismo, então, invade, quebra aquela barreira que eu falei para vocês, essas células aqui da pele, elas vão reconhecer aquele sinal de perigo, porque elas têm receptores que ligam, né, o perigo aqui do patógeno com as células vigias ali do sistema imune. Então, elas vão reconhecer que tem um perigo, vão mandar mensagens, né, que a gente chama de citocinas, vão mandar mensagens aqui para o vaso sanguíneo, e o vaso sanguíneo responde, aumentando de tamanho, né, e fazendo com que as células que estavam lá dentro do vaso sanguíneo migrem lá para o lugar onde estão as bactérias. Então, elas vão ultrapassar a barreira ali do vaso e vão para a pele, que foi o local lá da infecção. Ultrapassando, então, essas células vão fazer o que a gente chama de fagocitose. Não sei se vocês já ouviram falar, mas fagocitose é a propriedade que a célula tem de comer, né, de endocitar ali os patógenos, as bactérias, os corpos estranhos de forma geral, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, é um neutrófilo, né, um tipo de célula imune, ingerindo, né, com seus grandes pseudópodos, né, que são como se fossem braços, assim, perninhas, né, elas vão, então, englobando todas aquelas bactérias, aqueles corpos estranhos que estão ali, e isso a gente chama de fagocitose.
tá? E daí, depois que fagocitou, depois que todo o processo inflamatório aconteceu lá no local, que tem várias características, né, que não dá tempo da gente falar tudo aqui, então, é o que a gente chama de resolução da inflamação ou da infecção, né? E depois, então, que eliminou todas essas bactérias, o vaso sanguíneo volta ao normal, a pele ali também volta ao normal, então pode até cicatrizar, né? E sinalizando que ocorreu a eliminação daquele patógeno. E volta tudo à homeostasia. Então, muita gente fala que o sistema imune é um sistema de ataque, né? Eu gosto de falar que ele é um sistema de defesa, né, que tem o objetivo principal de retornar o sistema à homeostasia, ao equilíbrio, tá? Então, ó, só resumindo tudo isso que eu falei, tem 3 formas do sistema imune neutralizar ou eliminar algum patógeno. O primeiro é a fagocitose, que eu mostrei para vocês. Então, comendo mesmo, engolindo aquele patógeno e digerindo lá, igual a gente faz no estômago, né? Só que é uma célula. Então, ele vai engolir e vai digerir aqueles micro-organismos. Outra forma é destruindo diretamente a célula que tem uma infecção, principalmente com o vírus, por exemplo. Então, uma célula que está infectada com o vírus, aqui em verdinho, ó, essa célula, ela é reconhecida por outras células do sistema imunológico, como, por exemplo, uma célula matadora natural, né, a natural killer, ela nasce já com a programação para matar. E ela reconhece que essa célula está infectada e mata diretamente essa célula. Isso a gente chama de citotoxicidade. Então, uma toxicidade, um efeito tóxico realizado pelas células. E a outra forma de eliminar os patógenos é através dos anticorpos, né, que eles vão neutralizar bactérias, neutralizar vírus, neutralizar toxinas, e vão, né, aqui ó, o exemplo de um vírus, de uma bactéria ou de toxinas, que podem ser todos eles neutralizados pelos anticorpos e eliminados do nosso organismo, tá? E isso aqui, essa parte, é o que a gente chama de imunidade adaptativa, que é o que a professora Kellen vai explicar um pouquinho mais à frente para vocês. Então, tudo que é da imunidade inata é aquela resposta que o organismo já está pronto para apostos, né, para executar, para eliminar os patógenos, para proteger o nosso corpo, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Kellen, para ela continuar aí com vocês. Deixa eu parar aqui de apresentar. Então, é isso aí. Obrigada, pessoal. Depois da fala da Kellen, a gente conversa um pouquinho sobre as perguntas. Pessoal, só para incentivar vocês, façam as perguntas aqui no chat do YouTube, que a gente vai responder ao vivo, tá? A gente já tem, já está chegando também para mim outras perguntas aqui também em outro canal, mas façam suas perguntas aqui no chat que a gente responde ao vivo, tá bom? E agora a professora Kellen vai falar um pouquinho com vocês sobre a imunidade adaptativa, tá bom? Então, bom dia, pessoal. Se vocês estão me vendo, tá tudo ok? Então, vamos começar. Então, a professora Fabiane falou para vocês até agora da imunidade inata, né? Então, ela falou das células que estão prontas ali para desencadear essa resposta imune inata, que já está pronta quando a gente tem, então, uma infecção, um patógeno que adentra o organismo, certo? Então, essa é chamada de uma resposta inicial. Então, depois de uns dias, a gente tem um desenvolvimento que a gente fala de uma resposta especializada, que é a imunidade adaptativa, vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, quem que faz? Existe uma célula que faz um link, né, uma ponte entre a imunidade inata, tá? As células da imunidade inata e as células da imunidade adaptativa, que são as células mais especializadas. Essa célula é chamada de células dendríticas, tá? Então, ela é super importante para ver o que está acontecendo ali no sítio da infecção, né, detectar os problemas e contar para as células da resposta imune adaptativa o que está acontecendo, que tipo de patógeno que está ali causando aquela infecção e como que eles têm que responder para eliminar aquele patógeno, certo?
Então, a professora Fabiane já falou para vocês, né, que a gente tem, então, uma circulação das células no nosso organismo. Então, essas células da resposta imune, elas circulam o tempo todo, né? Então, olha só, lembra lá que ela deu exemplo, né, do machucado na pele com aquele prego? Então, naquele local, por exemplo, pode ter sido aqui na mão da pessoa. A célula dendrítica, ela está ali, vendo tudo o que está acontecendo. Então, as células da imunidade primária vão lá, né, começam a resolver o problema, atacar o patógeno, e essa célula dendrítica, ela consegue perceber tudo o que está acontecendo ali, e ela migra, ela migra, vocês viram ela andar aqui, para os glândulos linfáticos ou linfonodos, como a professora Fabiane já falou, né? Então, ela migra de onde ela está para o próximo, para o mais próximo, né, linfonodo, onde ela vai encontrar com os linfócitos, tá? Então, os linfonodos, o baço, são pontos de encontro, né, das células da resposta imune, porque elas têm que conversar, certo? Então, nesse linfonodo, a célula dendrítica, né, vai contar para as células T o que está acontecendo naquele sítio de infecção, certo? Então, quem são, então, falar um pouquinho mais dessas células dendríticas, eu gosto de chamá-las de gerente, né, porque elas observam o problema, detectam tudo que tem que ser feito e delegam, né, dão funções para outras células, para elas desenvolverem, de modo, então, a resolver aquele problema daquela infecção, né, eliminar o patógeno. Então, o que ela faz? Ela fagocita também, ela é uma célula que fagocita esses patógenos, né, degrada, né, quebra ele em pedacinhos bem pequenininhos, e ela consegue apresentar esses patógenos, pedacinhos desse micro-organismo na sua membrana, né, então, além, né, de outras funções que ela tem. Então, o que ela faz? Ela processa esse patógeno e apresenta. Como que ela apresenta? Na membrana dela, ela tem receptores aqui, ó, em cinzinha, né? E ela consegue, então, esses pedacinhos que ela quebrou, né? Ela coloca nesses receptores para mostrar para as células do sistema imune adaptativo, os linfócitos, e eles, então, vão enxergar esse patógeno, tá? Esse pedacinho desses patógenos. Então, quem são mesmo esses linfócitos, né? Vocês já devem ter ouvido falar dos linfócitos, que existem alguns tipos, né, de linfócitos, não é um só. Então, a gente tem linfócitos T e linfócitos B. Como a professora Fabiane falou, os T, eles amadurecem no timo, e as células B, ou linfócitos B, elas amadurecem na medula óssea, tá? Então, a gente tem os grandes subtipos, são os linfócitos T auxiliares, que auxiliam os outros a desenvolver as suas funções, os T citotóxicos, que, né, a professora Fabiane já deu exemplo das células NK, que é um tipo de linfócito também, que vai lá e mata células que estão infectadas, ou células cancerígenas, certo? E os linfócitos B, que são os linfócitos que amadurecem numa outra célula chamada de plasmócito, que são as células que vão produzir os anticorpos, aqui mostrando aqui para vocês, né, as moléculas de anticorpos que a gente tanto ouve falar. E como, então, que essas células vão enxergar esse pedacinho do micro-organismo que as células dendríticas estão apresentando? Elas têm receptores também. São receptores específicos que garantem que essa resposta, né, que esse reconhecimento seja específico. E o que significa isso? Elas veem todo tipo de patógeno, certo? Mas cada célula, cada linfócito reconhece um tipo de patógeno, um pedacinho do patógeno. Então, a gente fala que o sistema imune, ele é muito diverso, ele é capaz de gerar células, linfócitos, para reconhecer quase, né, trilhões de tipos, milhões de tipos de organismo que a gente pode encontrar na vida, tá? Ele tem essa diversidade e especificidade. Então, o que é essa especificidade antigênica, né? Vem do antígeno, então antígeno é o patógeno, o pedacinho, né, parte do patógeno, e aqui está mostrando para a gente, ó, como que esses linfócitos reconhecem. Então, eles também têm receptores, no caso aqui é a célula B, tá? A célula B, então, tem esse receptor na sua membrana, e através desse receptor, ele reconhece
o patógeno que está sendo apresentado pela célula dendrítica. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, a célula B com seu receptor. No caso, essa célula B, ela é específica para esse tipo de vírus aqui, ela reconhece esse pedacinho desse tipo de vírus aqui. Então, reconheceu, beleza, combinou, é tipo, né, chave fechadura, tem um encaixe perfeito, e esse linfócito, então, que reconheceu esse patógeno, esse antígeno, começa, então, a ser ativado e desenvolver sua função. Por exemplo, se a gente tem um vírus que não encaixa direitinho, né, olha lá, não deu certo o encaixe, isso significa que esse linfócito não é específico, né, para aquele patógeno, tá, para aquele pedacinho daquele patógeno. Então, ele não combina, né, não tem o encaixe chave e fechadura, e essa célula, então, não vai ser ativada e não vai desenvolver a sua função, certo? Então, em homenagem aqui ao Dia das Mulheres, que foi nessa semana, a gente vai fazer uma correlação, né, para a gente explicar a função desses linfócitos. Então, a gente vai chamar o linfócito T auxiliar de Dona Socorro, tá, que vai ser aquele linfócito que ele é muito prestativo, ele vai ajudar todos os outros a desenvolver a sua função, certo? Então, ele é um linfócito auxiliar, que ajuda os outros tipos de linfócitos a desenvolver a sua função. Que função? Né? Todos colaboram para a eliminação desse patógeno. A dona Cíntia é o linfócito T citotóxico, certo? Ela gosta de varrer, limpar, né, aquela sujeira. Que seria essa sujeira? As células infectadas pelo vírus, né? No caso de câncer, as células cancerígenas, tá? Uma célula infectada por uma bactéria. Então, ela gosta de limpar. Ela vai lá e, né, limpa. Então, o linfócito T, ele vai lá e elimina, ele mata a célula que está com problema, tá? E a dona Bia, a gente vai chamar ela, né, o linfócito B de dona Bia, e o linfócito B, então, ele produz os anticorpos, que também tem sua função, como a professora Fabiana falou, de neutralizar, de grudar no antígeno, né, o patógeno, para ajudar o sistema imune a eliminar esse patógeno, certo? Então, olha só, como que é a ativação desses linfócitos? Então, a gente tem aqui, ó, a célula dendrítica, que a gente falou, certo? Ela apresenta esse pedacinho, né, do patógeno para os linfócitos T citotóxicos, para os linfócitos T auxiliares e também para os linfócitos B, tá? De maneiras diferentes, mas sempre através de um receptor, né, que ela possui. O patógeno fica no meio, do outro lado o linfócito tem o seu receptor, e daí esse encaixe, se esses linfócitos, eles foram específicos para esses patógenos, esses pedacinhos dos patógenos que estão sendo apresentados, eles vão ser ativados e começar a trabalhar, tá? Então, como a gente já viu, a dona Cíntia, linfócito T citotóxico, a célula T citotóxica, ela já vai lá, ativada, e começa a matar, né, as células que estão infectadas pelo vírus, por exemplo. O linfócito T auxiliar, ele tem um papel muito importante, ele secreta essas citocinas, que são moléculas que vão ajudar as outras a fazerem a sua função. Então, elas ajudam o linfócito T citotóxico a ficar mais forte, mais rápido, né, mais ativado para matar as células. Ela ajuda as células B, as citocinas ajudam a célula B, o linfócito B, a produzirem os anticorpos. Então, esse linfócito T auxiliar, ele é um maestro, ele orquestra ali aquela resposta, ele ajuda os outros. E os linfócitos B, que a gente conhece um pouco mais, né, representado aqui pela dona Bia, eles produzem os anticorpos, né, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Então, olha só para vocês tentarem enxergar como que é isso na realidade. A gente tem aqui, ó, essa conexão, né, da célula dendrítica seria essa célula maior zona, e a célula T, né, uma dessas aqui representada aqui, elas entram, para ocorrer essa ativação, as células têm que entrar em contato bem juntinho, que a gente chama de sinapse imunológica, é o local onde elas se encontram e conseguem ser ativadas, certo? Então, só falando um pouquinho mais dessas citocinas, né, então o sistema imune, ele se comunica, né, as células se comunicam umas com as outras através de várias moléculas. A maior parte delas, né, são citocinas.
Então, está mostrando aqui, ó, um linfócito T helper, né, o auxiliar, produzindo essas citocinas, ó, quadradinho, uma bolinha, né, o triângulo, são diversas citocinas que ele produz para fazer o quê? Sinalizar para outras células irem para o local da infecção, para ajudar o linfócito T a ficar mais ativado para matar células infectadas, e outras ajudam o linfócito B a produzir anticorpo, tá? Então, as citocinas são a maneira, né, elas são chamadas de mensageiros, né, a maneira como as células se comunicam, tá? Então, juntando tudo isso, né, a célula dendrítica, então, ela consegue conversar com o sistema imunodaptativo, contando tudo que estava acontecendo lá no sítio da infecção. Ela ativa células específicas para esse patógeno que estava causando infecção, e então a gente vai ter células que vão matar, sair lá do linfonodo, começar a andar por todo o organismo procurando o sítio da infecção, e elas vão então começar a matar células que estão infectadas por esse patógeno e produzirem anticorpos. E aqui a gente está mostrando o linfócito B, né, quando ele começa a produzir os anticorpos, ele fica maior, né, então ele se transforma nessa célula chamada de plasmócito. E ele expressa, mostra, né, na sua membrana esses anticorpos e também liberam os anticorpos né, no sangue, no plasma, que vão, então, se ligar, né, no organismo e neutralizar. Vocês devem estar ouvindo falar muito desse, né, na mídia agora, de anticorpo neutralizante, anticorpo neutralizante. Então, o que é isso? São anticorpos que vão se ligar no patógeno e impedir que eles entrem numa célula, infecte uma célula, e isso ajuda o sistema imune a eliminar esses patógenos, tá? E mostrando aqui para vocês um plasmócito de verdade, tá? Que a gente vê no laboratório, olha como é linda essa célula. Ela tem um núcleo excêntrico e é bem corada de azul, que é um corante que está marcando proteínas. Então, essa célula está produzindo um monte de anticorpo aqui no seu citoplasma, tá? Então, só para a gente ter uma ideia da dinâmica da resposta imune, então a professora Fabiane falou para vocês. Tudo se inicia, então, com a resposta imune inata, que é rápida e tenta conter o patógeno, né? Depois de 7 dias, né, começa-se, então, a ativação da resposta imune adaptativa, aqui no comecinho, ó, tá? Então, a gente tem a apresentação de antígeno, né, nos antígenos, né, pedacinho dos patógenos, os linfócitos T e B, que são específicos, reconhecem esse antígeno e começam a se proliferar. Vocês já ouviram falar nisso? Um linfócito específico não vai dar conta, né, de eliminar aquele patógeno, então ele precisa se multiplicar. Então, o sistema imune, ele tem, né, as células da imunidade adaptativa, elas têm outra função além de ser específicas, elas têm capacidade de se expandir clonalmente. O que é expandir clonalmente? Elas geram células iguais a ela em grande número, tá? E, então, elas crescem, conseguem conter a infecção, vão lá, fazem sua função, né? E depois, já pensou se todo patógeno que a gente encontrar e desenvolver resposta para ele, a gente for acumulando aquele monte de células, né, no nosso corpo? Não dá, né? Então, como a professora Fabiane falou, o organismo tem que voltar à homeostasia, tá? Ao equilíbrio. Então, depois de um tempo, após a eliminação do patógeno, essas células diminuem, né, na circulação, no sangue, e vão sobrar o que a gente fala de células de memória, né? Essa é a terceira característica super importante da resposta imune adaptativa. Poucas células que fizeram aquela função, né, de eliminar ou produzir anticorpos, matar as células, elas sobram, ficam ali circulando por muitos e muitos anos, né, e a gente chama elas de células de memória, tá? E vocês também já devem ter ouvido falar, né, sobre elas. Então, esse é o conceito, de memória imunológica. Quando o nosso corpo entra em contato com o patógeno, né, desenvolve toda a resposta imunológica, no final a gente tem células de memória que vão lembrar daquele patógeno quando o nosso corpo encontrar com aquele patógeno novamente. E o que vai acontecer? A gente já vai ter anticorpos formados, a gente vai ter células formadas específicas para aquele patógeno,
e daí a gente vai responder muito rápido, o sistema imune responde rápido e elimina aquele patógeno, e a pessoa não fica doente novamente. Ah, mas e se mudar um pouquinho esse vírus, se mudar um pouquinho a bactéria? Daí a resposta tem que ser formada novamente, tá? Se for um outro patógeno, né, tem que se formar a resposta novamente. Então, isso a gente chama de memória imunológica, e vocês já devem saber, né, que isso nos lembra do quê? Da primeira aula que vocês tiveram, das vacinas, né? Então, as vacinas, elas são, elas usam, né, esse conceito da memória imunológica, certo? Então, aqui, só para fechar, né, tudo que a gente falou, então, dando um exemplo aqui de como que as vacinas funcionam e como que elas estimulam, então, as células da resposta imune adaptativa. Então, olha, vamos dar um exemplo aqui de uma vacina, né? Então, esse indivíduo aqui vai ser vacinado contra esse vírus, por exemplo, vou dar um exemplo de um vírus, e essa vacina é uma vacina que a gente pode conversar depois, de um vírus inativado, tá bom? Então, ela não vai causar doença, é um vírus que não tem condição de se replicar. Então, esse indivíduo é vacinado. Então, ele é vacinado lá no braço, lá é o nosso sítio de infecção, tá? E a célula dendrítica lá do braço, ela vai capturar esse vírus inativado, quebrar esse vírus em pedacinhos pequenininhos, vai migrar para o linfonodo mais próximo e apresentar esses pedacinhos desse patógeno, desse vírus, para o linfócito T citotóxico, auxiliar e o linfócito B. E daí, de tudo que a gente falou, a gente então vai desenvolver células T citotóxicas específicas contra aquele vírus e também anticorpos, e a gente vai ficar preparado, né, o sistema imune fica preparado para quando ele encontrar, então, esse vírus de verdade na sua forma viva, né, real, certo? Então, esse é o princípio da vacinação. E, como exemplo, a gente podemos falar aqui o exemplo da vacina para tuberculose, né, contra o Mycobacterium tuberculose, que é uma bactéria. Então, imagina aqui, ó, se a gente é vacinado com a vacina do BCG, a gente vai desenvolver toda essa resposta imune adaptativa e ficar preparado ali. Eu tenho células e anticorpos né, contra essa bactéria. E se uma pessoa que não foi vacinada encontrar essa bactéria, ela vai desenvolver a doença, né, e que é a tuberculose. Enquanto que uma pessoa que foi vacinada, ela já tinha células, né, prontas, e os anticorpos, que quando, né, eles virem essa bactéria, eles vão responder, vão ativar e vão fazer a sua função de eliminar essa bactéria o mais rápido possível, e essa pessoa não vai desenvolver a tuberculose. Então, eu gostaria de mostrar aqui um slide que a professora Fabiane já mostrou para vocês na outra aula. Então, que para a gente, né, dar um link em tudo isso, né, relacionar tudo isso. Então, a vacina gera imunidade, né, sem deixar o organismo doente. Então, ela ensina e estimula o sistema imune a produzir os anticorpos pelas células B e as células T específicas, aquelas citotóxicas e auxiliares, que vão proteger o organismo da infecção, né, da doença, quando a pessoa encontrar esse micro-organismo, esse patógeno, né, na vida, certo? Então, a ideia aqui, né, o sistema imune é essa leoa, que vê, né, esse leão aqui, que vai ver o patógeno de uma forma mudada, uma forma que não é prejudicial, né, então, que é a vacina, certo? E vai preparar todo o sistema imunológico, todas as células, para quando realmente o patógeno, né, entrar no organismo e essa pessoa ter contato com o organismo, o sistema imune já está pronto para ir lá e atacar, né, e se livrar desse patógeno. E por fim, para a gente ter uma noção da dinâmica dessa resposta e da importância da segunda dose da vacina, né, que é muito importante, tem se falado aí, né, na mídia, que às vezes as pessoas vão lá, se vacinam uma vez, não voltam a tomar outra dose, para vocês saberem explicar a importância disso. Então, olha só, quando a gente toma a primeira dose da vacina, né, aqui a bolinha, a gente estimula o sistema imunológico, tá? Então, vou falar só dos anticorpos nesse exemplo. A gente produz os anticorpos, né, até um pico aqui, ó, até a gente ter um dia, uma fase que a gente produz uma grande quantidade deles, e depois essa quantidade começa a diminuir com o tempo.
Daí, a gente precisa dessa segunda dose para reforçar, para reforçar essa resposta imune, que a gente vai chamar, então, de uma resposta imune secundária. A hora que a gente dá esse reforço, né, a segunda dose, as células que já estavam prontas ali, elas vão produzir anticorpo rapidinho, tá vendo, ó? Faz um pico bem grande de anticorpo, e esses níveis de anticorpos diminuem um pouco, mas eles permanecem aumentados para o resto da vida. Além de que as células, né, B, elas viram plasmócitos, né, aquelas células que produzem anticorpo, de longa duração, de longa vida, que vão permanecer no nosso organismo por muitos anos, certo? Então, isso mostra a importância da segunda dose, né, na vacinação. Então, eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade, espero que vocês se apaixonem pela imunologia, aprendam com esse curso, né, a importância de se vacinar e ensinar que sejam agentes, né, disseminadores, né, da ciência, tá? E que todo mundo seja vacinado o quanto antes. Obrigada. Obrigada, professora Kellen, obrigada, professora Fabiane, pela explicação. Aqui a gente tem várias perguntas para responder, acho que pode tirar a apresentação, e aí eu vou fazer a primeira pergunta aqui, que é a pergunta, eu vou tentar selecionar mais ou menos algumas que são parecidas, tá? Mas o Enzo Medeiros, ele pergunta o seguinte: a febre, sintoma de algumas doenças, é uma forma de alerta do organismo de que há um invasor? Aí vou deixar à vontade para vocês escolherem quem que vai responder. Enzo, né? Que fez essa pergunta. Isso, o Enzo. Então, Enzo e os demais, né, que estão assistindo. A febre, lembra que eu falei lá naquela figura, né, quando um patógeno quebra a nossa barreira, invade o nosso organismo, então acontece toda uma sinalização pelas células do sistema imunológico que estão ali naquele local, que vão indicar que tem um sinal de perigo, né? A febre é um sinal clássico de inflamação, de perigo no nosso corpo. Então, a gente tem 5 sinais. Um é a febre, outro é a dor, outro é a vermelhidão, tá? Outro é o inchaço e o último é a perda da função. Então, tudo isso é consequência daqueles eventos que eu mostrei para vocês quando um micro-organismo quebra uma barreira do nosso corpo. Então, a febre são as citocinas, todos os mediadores, as moléculas que são produzidas ali pelas células, que vão avisar as outras células, né, que tem um perigo ali. Então, a gente sente esse calor no local porque aumenta a circulação de sangue, aumenta o volume de sangue ali naquele local e o nosso sangue ainda é mais quente. E o sistema nervoso central também recebe essas mensagens para aumentar a temperatura do corpo. Porque numa temperatura um pouquinho maior, todas as reações químicas acontecem mais rápido, mais eficientemente. Tá? Então, por isso que eu falei naquela outra aula que febre é bom até certo ponto. Né? Então, quando a gente toma uma vacina, ou quando está começando uma dor de garganta, alguma coisa, é comum ter um pouquinho de febre. Né? O que a gente fala é que não é para tomar um remédio antifebre rápido, assim, tô com 37, eu vou tomar um remédio. Não, né? Então, é bom ter essa febre inicial para o sistema imune despertar e começar a fazer suas funções. O que é perigoso? Uma febre acima de 38,5, 39, 40, é uma febre que já tem que controlar. Por isso que a mamãe dá, né, lá o remedinho, liga para o pediatra, liga para o médico, né, para saber o que fazer quando a criança, ou quando a pessoa, o adulto, qualquer pessoa está acima de 38,5. Mas até aí, assim, a febre, ela ajuda, assim, a despertar o sistema imunológico. Assim como os outros sintomas, né, gente? A dor também, o inchaço, tudo trabalha junto para o sistema imunológico funcionar. Fabiane, só aproveitando esse gancho que você falou... Vai fazer a próxima pergunta. A Bárbara Sbordoni, ela pergunta o seguinte: quando os pernilongos nos picam, ocorre a quebra dessa barreira e ocorre o mesmo procedimento? Acho que ela está se referindo exatamente a isso que você está falando. Você me ouviu, Fabiane? Travou para mim. Kellen, você quer responder?
só para complementar? Sim. Aí a professora está voltando. É o nome dela? Desculpa, Bárbara, né? Bárbara. Bárbara. Sim, a princípio sim, né? A gente tem ali a picada, só que nessa questão do pernilongo, a gente também tem reações alérgicas que podem acontecer, né? Então, na pele a gente tem outros tipos celulares que, né, desenvolve esse tipo de reação alérgica também, mas o princípio é o mesmo, realmente. Então, a gente tem ali uma substância estranha, né, uma picada, às vezes o inseto, né, coloca alguma toxina ali, alguma, né, a saliva dele, né, desestimula o sistema imunológico e vai causar também a inflamação naquele local, tá? A ideia é a mesma. Perfeito. A Melissa Arruda, ela pergunta o seguinte, as células de memória são anticorpos que não foram usados contra um vírus e ficam vagando pelo nosso corpo? Então, as células de memória, né, elas podem ser do tipo B, então linfócito B de memória ou linfócito T de memória, né? Então, os anticorpos, eles ficam sim, né, a molécula, aquele Yzinho, né, que é uma molécula, que é uma proteína, então ela fica por muito tempo também no plasma. Só que as células, né, essas células de memória, elas ficam em pequeno número, e às vezes elas se alojam nos órgãos linfóides, né, elas ficam quietinhas lá, e elas ficam prontas para produzir, né, se for uma célula de memória do tipo B, um linfócito, né, B, para produzir o anticorpo quando elas encontrarem de novo aquele patógeno, tá? Então, a célula é uma parte, tá? Então, ela é uma célula específica que vai lembrar, né, aquele patógeno, pode ser do tipo B ou do tipo T, tá? E os anticorpos que já foram produzidos, já estão lá no sangue, eles também duram por um tempo, mas vocês viram que o nível vai caindo, né? Por isso da importância da segunda dose e quando as células, quando elas forem estimuladas novamente, elas vão produzir mais esse anticorpo, tá? Então são duas coisas diferentes. Perfeito. A Marisa Miranda pergunta o seguinte, para a COVID, discutem muito sobre uma explosão de citocinas, mas quais seriam as principais citocinas a serem detectadas, especialmente por citometria? Você sabe que eu respondo? Pode falar. Então, essa pergunta, ela é feita pela Marisa, né? Então, é o seguinte, Marisa, vou explicar para todo mundo assim, bem rapidinho. Citometria é uma técnica que os imunologistas utilizam para estudar, né, as doenças, estudar os fenômenos imunológicos. Então, por citometria, a gente pode detectar que tipo de célula que está lá, como essa célula está, se ela está madura, se ela não está, se ela está produzindo algumas toxinas, se ela não está, né? E uma das formas, realmente, de se estudar as doenças é vendo qual célula produz qual tipo de citocinas, tá? Então, por citometria, que é essa técnica muito refinada, a gente consegue detectar lá dentro da célula qual citocina vai ser liberada, vai ser produzida, por exemplo, lá no órgão que está doente, né? Então, a explosão de citocinas que acontece no COVID, por causa da infecção pelo COVID, ela é a produção daquelas moléculas que a gente falou para vocês, né, que são mensageiros da resposta imune, mas uma produção descontrolada, né? Então, o objetivo principal dessas citocinas é orquestrar, como se fosse um maestro mandando cada célula fazer uma função, né? E então um carteiro distribuindo cartinhas e mensagens, né? Ó, você faz isso, você faz aquilo para cada célula. Imagina se tem uma orquestra, né? Com esse maestro dando essas instruções, só que ao mesmo tempo mandando todos os instrumentos tocarem juntos. Então, ao invés de ser uma música, vai virar uma bagunça. E é isso que acontece no nosso corpo, na COVID. Então, esse vírus, né, com a infecção, com o passar do tempo, ele começa a estimular de forma tão desregulada o nosso organismo, que as células passam a produzir citocinas loucamente, e daí vira uma inflamação descontrolada. E é isso que causa, então, os piores efeitos dessa doença, tá? E a citometria, então, pode detectar
IL-6, pode detectar TNF, são nomes de citocinas bem diversos aí, né, que tem que estudar com mais detalhe, né, mas as principais são MIP1, né, Kellen, TNF, IL-6, interferon gama, então a gente tem que, depende, né, tudo depende aí do caso. E na COVID, a IL-6, ela é muito importante, né, e o TNF também, isso está relacionado à questão da febre, né, superativação do sistema imune, né, é uma doença muito inflamatória. Uhum. Perfeito. O Enzo Medeiros está fazendo outra pergunta aqui, ele pergunta assim, as vacinas, dependendo de como são feitas, algumas estimulam o corpo a produzir a própria defesa e outras estimulam, e outras são os próprios anticorpos? Acho que é uma oportunidade aqui de falar sobre essa questão das vacinas, né? As vacinas, a gente tem 2 tipos de proteção, assim, passiva, que nós chamamos, né? Ou ativa. Então, a vacina, ela é um micro-organismo morto, ou um pedacinho do micro-organismo, que pode ser uma proteína, pode ser um material genético, como RNA ou DNA. Esse pedacinho do micro-organismo, ou micro-organismo inteiro morto, ele é injetado no nosso corpo, né, com a vacina, e isso induz que as nossas próprias células produzam os seus anticorpos, ou a vacina ela vai induzir que as nossas células T sejam ativadas para ajudar as células B, para ajudar as células T citotóxicas que vão matar as outras infectadas. Então, a vacina, ela ensina mesmo o nosso corpo a se proteger, né, a produzir os seus próprios anticorpos. O soro é o que a gente chama de imunidade passiva, que é um fármaco, né, um medicamento que foi produzido num cavalo, por exemplo, ou em qualquer outro animal, tem alguns soros que são produzidos até em camelo, né, então, esses animais, o sistema imune deles produz os anticorpos, e daí os cientistas, né, as pessoas que trabalham lá na fábrica de soros, eles vão purificar esses anticorpos, purificar esse soro, o plasma, né, do sangue desses animais, e injetar no indivíduo apenas essa parte purificada, que é enriquecida, que é cheia de anticorpos. Daí você já recebe esses anticorpos prontinhos, né, e eles vão circular no seu corpo durante um tempo, vão eliminar aqueles vírus que estão lá, mas eles não induzem memória, né, é como se fosse um resgate. Né, ele chega no corpo rapidamente, neutraliza todos os vírus que estiverem ali circulando, mas ele não ensina o nosso corpo a produzir os seus próprios anticorpos, tá? Um é pior que o outro? Não, os dois têm as suas vantagens. No envenenamento, não dá tempo do nosso corpo produzir, né, anticorpos. Então, eles injetam um anticorpo de pronto lá do cavalo, que rapidamente ele vai neutralizar as toxinas daquele envenenamento, pode ser de escorpião, uma picada de escorpião, uma picada de cobra, por exemplo. Tá? Então, tem essa diferença aí. Obrigada, Fabi. O Marco Guevara pergunta assim, por que algumas vacinas precisam de apenas uma dose? Quer falar, Kelly? Então, algumas vacinas... Você quer falar? Tá, algumas vacinas... a gente está recebendo 2 doses, que por exemplo, a Coronavac, né? Elas têm aquele último gráfico lá que a professora Kellen mostrou, e ela explicou bastante sobre aquilo. Então, a primeira dose você tem uma curva, uma produção de anticorpos X, né? Com a segunda dose, sua produção aumenta, né? E a indução de células de memória é muito maior. Outras formulações de vacinas, na primeira dose, elas já têm um composto lá naquela vacina, né, que ele induz uma resposta inflamatória bem grande, né, bem ampla, e daí não precisa da segunda dose. Outras vacinas que são de dose única, por exemplo, as de material genético, as de RNA, né, que é o caso lá da vacina da Johnson, o nosso corpo, ele recebe a mensagem para produzir as proteínas. Então, ele recebe um pedacinho do RNA, o RNA é o material genético do vírus, e as nossas próprias células começam a produzir aquela proteína. E essa produção, ela é prolongada, ela pode demorar lá 30 dias, o RNA fica lá produzindo proteína. Então, é como se a própria vacina
entregasse a dose, né, do estímulo aos poucos, ao longo daquele tempo em que ainda estiver material genético ali naquelas células no local da picada, no local da injeção. Daí, após uns 30 dias, mais ou menos, já não sobra mais nada de RNA ali, não tem mais a produção, mas você já já produziu proteína suficiente para imunizar, né, para dar como se fosse a primeira dose e o reforço na mesma imunização, na mesma dose. Perfeito. Agora, a gente vai para a última pergunta aqui, eu vou juntar a pergunta do Enzo e a pergunta do Vetrano. Então, vou tentar reformular uma questão aqui. Os linfócitos só reconhecem tipos específicos de micro-organismos? E qual é a função de cada linfócito? Tá, então Enzo e Vetrano, né? Sim, então cada linfócito, ele é específico, né, para um patógeno, para um micro-organismo. Na verdade, ele não reconhece todo o patógeno inteiro, ele reconhece um pedacinho, né, do patógeno. Isso, no nosso sistema imune, né, é bem mais complexo, né, a gente não teve tempo de falar, mas então a gente tem genes, né, que eles vão formar, né, proteínas que vão formar aqueles receptores, tá? E isso, a gente pode, nessa formação desses receptores, a gente tem uma diversidade gigantesca. Então, a gente tem linfócitos que são formados lá no timo, né, e eles têm esse receptor para uma quantidade gigantesca de patógenos. Então, um linfócito, ele expressa aqueles receptores que reconhecem apenas um tipo do patógeno, tá? Então, ele é específico para aquele patógeno. Então, quando acontecer de esse linfócito específico encontrar esse patógeno, ele vai, então, ativar e começar a proliferar, como a gente viu. Se tá lá o vírus e o linfócito não é específico, ele só vai dar uma olhadinha e vai passar batido. Tá? Então, ele não é específico para aquele patógeno. E isso, então, garante a especificidade, né? Isso é uma parte muito linda do sistema imune. Então, o nosso código genético é capaz de gerar, eu não lembro direito os números, se a professora Fabiana lembrar, o número de moléculas diferentes de TCE, de receptor na célula, né, que podem reconhecer milhões, trilhões de patógenos diferentes, tá? Então, não sei se vocês já tinham pensado nisso, né? Então, realmente, é o que garante a diversidade. E a outra parte, Carol, quais são os tipos de linfócitos? Tá, então, os tipos de linfócitos, né? Os principais, o linfócito T citotóxico, tá? O linfócito T auxiliar e o linfócito B. Lógico que hoje a imunologia é muito mais complicada, né? Então, a gente tem subtipos desses, mas as 3 grandes classes são essas. Então, o linfócito B, ele produz os anticorpos, né? Quando a célula dendrítica, né, estimula ele lá. Os linfócitos T citotóxicos, então, eles fazem a citotoxicidade, né? Que a professora Fabiane explicou lá no começo. Eles são específicos para aquele patógeno, que eles estão conseguindo ver uma célula que está infectada, ela está cheia daquele patógeno, então ele vai lá, reconhece e mata, tá? E o linfócito T auxiliar, que era a dona Socorro lá que a gente mostrou, ela ajuda todo mundo a trabalhar, ela produz esses mensageiros, né, produz as citocinas, né, que são esses mensageiros, que vão ativar essa célula citotóxica, para ela ficar mais forte e matar, né, as células infectadas, vão ajudar os anticorpos, os células B, né, os linfócitos B, a produzirem anticorpos, e ele regula toda essa resposta, tá? Então, são 3 tipos principais. Perfeito. Professora Kelly, eu quero agradecer muito a sua participação aqui na nossa live de hoje. Professora Fabiane, muito obrigada também pela sua disponibilidade. As duas foram ótimas, assim, em explicar para a gente o que de fato é o sistema imune, de uma forma simples, resumida, e que eu acho que vai compor muito, inclusive com a nossa próxima live, que vai ser daqui a 15 dias, que a gente vai falar um pouco sobre os tipos de vacina, os princípios de cada vacina, e também vai falar um pouquinho sobre as mentiras, as fake news que inventam sobre as vacinas, mesmo a gente tendo tanta explicação sobre as vacinas como a gente tem hoje,
tá bom? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer todo mundo também que participou dessa live, a gente teve um público bem grande, foi muito legal isso, vocês fizeram várias perguntas também no chat, então, muito obrigada pela participação de todos, e a gente se vê, então, na nossa próxima live, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, até mais. Obrigada.